Ideal de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos vocês que estão aí sintonizados para a glória do nosso Deus. Louvado seja Deus, Deus seja louvado a todo tempo, a todo momento. Estamos aí na programação Toque da Palavra, a primeira do ano, a glória de Deus, e nós vamos mergulhar na palavra, amém, irmãos? Vamos mergulhar na palavra, louvado seja Deus. Sabemos que você e eu, nós necessitamos da palavra de Deus. Neste momento, eu peço aos amados irmãos que abra a vossa Bíblia, louvado seja Deus, no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Louvado seja Deus, para nós dar início a esta palavra maravilhosa. Louvado seja Deus, vamos falar hoje as dificuldades na caminhada. Quantos de nós temos dificuldade em meio à caminhada? Então nós vamos tratar sobre este assunto, um assunto que eu, você, nós precisamos muito de, louvado seja Deus, de entender como nós vamos vencer esses problemas, porque nós necessitamos de ouvir. É por isso que a Bíblia diz, nós não podemos ser só ouvinte, mas temos que ser praticante. Mas para eu e você ser um praticante da palavra, para eu e você entender a palavra, precisamos ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir tão somente a palavra de Deus. E neste momento, vamos para a palavra. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, segue-te, ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Versículo 60 diz, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61 diz, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Versículo 62 diz, Jesus lhe disse, ninguém que lançar mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja Deus, é apto para o reino de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém. Observe que o próprio Jesus, ele está dizendo. Se eu e você observar o versículo, louvado seja Deus, o versículo 58, Jesus, ele já começa a dizer, e disse-lhe Jesus, eu estou dizendo porque eu estou transmitindo o que está escrito. Observe que Jesus, ele começa a dizer que as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E ele disse a segue-me. Observe que o versículo 60, observe que Jesus, a Bíblia diz que ele observou e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém vai tu e anuncia o quê? O reino de Deus. Jesus, ele está dizendo a cada um daqueles, irmãos, que queria seguir, que queria viver mediante a palavra, ou seja, que queria ir atrás de Jesus, porque ele mesmo é a palavra. Observe que Jesus, irmãos, ele entra dizendo no versículo 62, o versículo chave para mim e para você. E Jesus lhe disse, ninguém. Lê aí, diácono Kaique. Lê aí esta passagem aí. Glória a Deus, aleluia. Versículo 61. 2. E Jesus lhe disse, ninguém que lançar mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Observe o que está dizendo. É apto para o reino de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, precisamos verdadeiramente olhar para o autor e consumador da nossa vida. Isso significa, se você for pegar o texto deste versículo, está lá o preço dos discípulos. Para você verdadeiramente viver como discípulo de Cristo, nós vamos pagar um preço, irmão. A Bíblia vai dizer que aquele que não negar, diácono Kaique, pai, mãe, por amor de mim, esse não é digno. Louvado seja Deus. Então, irmão, diante disso, observamos que, diante desta passagem, nós vamos ver que Jesus, ele começou a falar das dificuldades, diante daquele momento, que cada um daqueles iria enfrentar. Observe que a pessoa reagiu de uma forma, o outro reagiu de outra. Como assim, irmão Edmilson? Um queria o quê? Um queria que, primeiro ele fosse enterrar o seu pai. Interessante. Jesus, ele reagiu de uma forma com aquele. Observe que o outro, louvado seja Deus, pediu ao Senhor: Senhor, eu te seguirei. Observe a intenção desse, como nós falou anteriormente, na intenção de Saul. Observe que a intenção dele foi boa. Disse também: Senhor, eu te seguirei. Eu gosto quando a Bíblia vem com esse mais, que é algo assim, mas esse mais aqui já é o mais que aquele homem que estava pedindo ao Senhor para seguir, ele veio com mais para que o Senhor deixasse ele despedir primeiro dos que estão na minha casa. E o próprio Senhor Jesus, ele entra dizendo que ninguém que lança, que coloca, que começa um trabalho, aleluia, que olhar para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério, irmão. O evangelho é para os fortes, para aqueles que querem vencer ou ser vencedor diante das dificuldades, diácono Kaique. Qual é a dificuldade que está em sua direção, que está querendo tirar verdadeiramente o alcance da obra que está na sua mão? Entendemos que para eu e você, nós conseguir a CNH, habilitação, é luta, é trabalho. Mas para que eu e você venhamos a dirigir, a estar na rodovia e separado em uma blitz, nós temos que estar com aquela carteira. Porque quem está com a carteira de habilitação na mão é apto. E se eu e você já aceitamos, é sinal que nós estamos com esta carteira na mão, a do céu. Observe que quando Pedro, ele chega diante daquele cenário que Jesus estava indo, sendo levado, diácono Kaique, o que foi que aconteceu? Você fala igual a ele? Foi assim ou não foi? Você veste igual a ele? E Pedro falou o quê? Eu não. Você é um dele, eu não. A identidade de Pedro era a mesma de Cristo. Mas naquele momento, Pedro negou a Jesus, irmãos. E diante desta palavra, para mim e para você, os problemas diante das nossas vidas, circunstâncias, nos leva eu e você, a não fazer parte do reino de Deus. Por quê? Claro que diante de um problema, qual de nós não queremos dizer assim: não, eu quero ir para casa, eu quero ficar só na tranquilidade? É assim ou não é? É assim, irmãos. Mas diante do problema, a palavra de Deus vem nos direcionar.
Observe que os problemas que destacamos diante de alguns dos problemas, das dificuldades que encontramos na caminhada cristã. Um problema dentro de você ou um problema dentro de mim? Quanto de nós achamos que um problema não pode mais ser resolvido? O problema que está dentro de mim, quem tem que resolver sou eu. Por quê? Porque um problema dentro de mim, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem problema que vem para nos tirar do foco. Tem problema que vem para verdadeiramente nos abater, para nos tirar do alvo, do alcance, do arado. E diante deste problema, observe que um dos primeiros problemas que o novo convertido enfrenta é o do sentimento, as emoções. O inimigo, ele brinca com as nossas emoções, de um sentido que muitas das vezes nós estamos naquele primeiro amor fervoroso. E mediante o cenário, observamos que o sentimento é algo que todos nós temos, irmãos. Jesus, ele teve o sentimento. O inimigo, ele veio tentar brincar com o sentimento de Jesus. E Jesus disse que nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela transforma aquilo que o inimigo tenta nos abater, tenta nos desanimar. O problema que vem diante do sentimento, só a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja Deus. Não é assim, diácono Kaique? É sim, é sim. Só a palavra do Senhor, aleluia. Ela pode nos confortar nesses momentos difíceis. A observação que ele não está aqui pedindo para enterrar qualquer pessoa. Ele está pedindo para enterrar seu pai. Sabe quem é o pai? Aquele que viu ele crescer, é aquele que aconselhou ele, é aquele que acarenciou ele. Então ele não está diante de uma dificuldade simples de se resolver, ou uma dificuldade simples de deixar para lá. Não. Ele está dizendo: Jesus, deixa que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus está dizendo: não. Ele está dizendo: se você quer andar comigo, se você quer ser um dos meus, se você quer levar o meu nome, deixa o seu pai lá. Deixa os mortos sepultar o morto. Aleluia. E vai e prega o meu reino. Jesus está dizendo que ele tem que ser a sua prioridade. O seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, o que você está vivendo não é a sua prioridade. A sua prioridade tem que ser Jesus. Louvado seja Deus. Então, diante disso, observamos como o diácono Kaique, ele se expressou a maneira sábia, correta e concreta. A nossa prioridade não é os problemas. As nossas prioridades não é o desânimo. A nossa prioridade não é verdadeiramente as demais coisas. Mas observamos que a prioridade é Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele disse, podemos entender diante disso, que a prioridade de Deus naquele momento era salvar a humanidade. Imagine, eu costumo dizer, como eu já falei para algumas pessoas, imagine no momento de um perigo, no momento aonde eu e você estamos precisando de algo, como eu gosto de começar de mim. No momento que eu tomei aquele tiro, eu já falei aqui, que eu estava ali morto, caído, indo em direção à condenação eterna. Imagine se Jesus, ele olhasse assim e dissesse: agora não, que eu vou ali resolver outro problema. Mas não, aquele momento foi a prioridade que Jesus me deu.
Porque se ele não tivesse, Danilo, me dado aquela prioridade, hoje eu não estaria aqui. E da mesma forma, eu e você, qual é a sua prioridade? Não é assim, Diácono Kaique? É sim, é sim. E Jesus vai ser mais profundo ainda com ele. Ele, quando ele olha e diz, deixa eu enterrar o meu pai. Jesus vai dar uma alertada a ele e diz assim, não, deixa que os mortos enterrem os mortos, né? Aí ele vai ser mais categórico e vai dizer, tá bom, Jesus, deixa que eu vá se despedir dos meus familiares então. Aí Jesus vai dizer, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Não é apto. Então está dizendo o quê? Ele está dizendo, deixa eu despedir dos meus familiares. Ele está dizendo, muitas vezes os problemas da família impede o homem, o crente, olhar para Jesus. Ou seja, olhar para a sua prioridade. Às vezes ele olha assim e diz, poxa, a minha família está em dificuldade, os meus familiares estão em dificuldade, deixa eu resolver as dificuldades dos meus familiares, que após eu resolver, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor. E acaba colocando a família em prioridade do que Jesus. Aí Jesus está dizendo, não se despede não, porque se você se despedir, você está olhando para trás. Você está tirando a visão de mim, que sou o seu alvo, para botar a tua família como alvo. E às vezes as pessoas tendem a fazer isso, em tentar resolver o problema da sua família, para depois ir consultar Jesus. Isso tem dado errado e pessoas têm se machucado com isso. Por quê? Porque está tirando a sua prioridade de Jesus. E tudo isso vai se tornar em algo que vai se tornar, como podemos dizer assim, frustrado. Vai vir um frustramento diante da situação, ou seja, diante de um casamento, diante da família. Essa prioridade errada vai se tornar verdadeiramente uma decepção. Vai se tornar um alvo que o inimigo, ele vai conseguir ali abraçar de tal maneira, e ali vai estar preso, aprisionado. É por isso que no dia de hoje, tem pessoas que não conseguem sair de uma rotina ao qual foi alcançada por um frustramento pela prioridade errada, pela prioridade que ia almejar o futuro. E sabemos que o nosso futuro pertence a Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o alfa, é o ômega. Ele sabe aqui o início, o meio e o fim. Aonde está o teu problema? Mediante a sua caminhada, a sua dificuldade que está trazendo um problema. Entendemos que Sansão ele entra num cenário onde ele iria ser o defensor daquele povo, juiz. Mas Sansão, ele almeja o quê? O desejo dos olhos. E observe que diante daquilo ali, amados irmãos, aconteceu o quê? Uma frustração. Primeiro, para os pais de Sansão. Segundo, para Israel. E terceiro, para Sansão. Se eu e você, Diácono Kaique, nós for observar, vamos ver quantas vezes Sansão ele clamou a Deus. Se não foi naquele cenário, naquele momento de decepção, se não foi naquele alvo que ele se encontrava ali, cego, louvado seja Deus, amarrado. Agora imagine um nazireu escolhido de Deus diante daquele cenário todo. A decepção para muitos que observou e disse assim: eu vou querer servir um Deus desse? Que um homem como Sansão escolhido está agora como amarrado. Mas muitos não pegam lá aquela vírgula que está lá, e coloca assim diante dos seus pensamentos. E dizer assim: Sansão está naquele momento ali, naquela decepção, porque ele errou, ele tomou a atitude errada. Glória a Deus. Imagine Sansão se ele estivesse, Diácono Kaique, que Deus tivesse dado a oportunidade de Sansão estar em vida.
Como não seria a mente de Sansão naquele momento? Eu gosto de começar por mim. Os dias de hoje, quando eu paro e penso, e eu acredito que o Senhor pela mesma forma. Aleluia. E muitos que estão ouvindo aí, eu sei que está nessa mesma forma de dizer assim: se eu pudesse voltar ao passado, eu não teria cometido o que eu cometi. Porque foi decisões erradas. Se tornou uma decepção para a família. E neste momento tem pessoas aí que Deus está dizendo assim: você está se decepcionando pela decisão que você tem tomado. Você está trazendo verdadeiramente algo para a sua vida que vai lhe trazer prejuízo. Louvado seja Deus. Observe que o versículo 57 e o 58 do capítulo 9 de Lucas, né, vai nos dizer a respeito que aconteceu que indo eles pelo caminho, e lhe disse um homem: Senhor, segue-te. Segue. Ele queria seguir Jesus para onde quer que fosse. Tem algumas traduções que vai dizer: aonde o Senhor for, eu vou. Então, entendemos que segue-te era excelente o desejo deste homem que queria seguir a Jesus. Porém, o mestre não foi tocado pelas palavras dele. Jesus, ele não é tocado por qualquer palavra. Jesus, ele não é enganado por qualquer tipo de palavras. Sabemos que a adoração, a verdadeira adoração, ela sai de dentro. Jesus, ele não quer uma adoração de lábios. Jesus, ele conhece se você está querendo seguir a ele de verdade. Aquele homem, ele queria seguir a Jesus, mas de qualquer maneira, diante dos problemas, como é que eu e você estamos seguindo a Jesus? Imagine os discípulos. Sabemos, diácono Kaique, naquele tempo a igreja primitiva, a perseguição, imagine como era naquele momento de morte. Quer ver uma coisa? Agora estamos aqui pregando uma palavra para pessoas, para drogados, pessoas que vivem na prostituição, que mente, pessoas que roubam, pessoas que estão usando drogas, pessoas que estão com problema no casamento, pessoas que estão com problema na família. Em outros países, nesse momento, tem pessoas que estão dizendo assim: essa é a última palavra que eu estou ouvindo, porque neste instante eu posso morrer. Mas em meio ao problema ele está adorando. Por quê? Porque se ele não adorar, infelizmente, a adoração dele para Deus não vai valer nada. Irmãos, é diante do problema. É diante do problema que eu e você vamos verdadeiramente estar adorando a Deus, irmãos. É diante da dificuldade, da caminhada. Eu me lembro, quando eu iniciei a minha caminhada no Evangelho, que eu tinha que sair com a Bíblia escondida. Enrolava na camisa, colocava dentro de um saco, botava o lixo por dentro, para que ninguém visse e começasse ali uma chacota. E eu sabia que dali iria vir o quê? O abatimento. Iria vir a frustração. Iria vir algo que iria me decepcionar. E hoje eu não estaria aqui, irmão. Todos nós enfrentamos a dificuldade diante da caminhada. Então, não é qualquer palavras que eu e você vamos nos prostrar, começar a falar, porque Jesus, ele conhece por dentro. Não é assim, diácono Kaique? É sim. Ele conhece cada um de nós por dentro e ele quer saber qual é a decisão que nós vamos tomar, né? Sansão, ele teve a oportunidade de escolher ou seguir a Deus ou resolver seguir os seus próprios desejos da sua carne. E aqui no texto, como nós lemos aqui, há 3 homens aqui que eles estão sendo colocados, eles vão escolher o que eles querem. Eles vão tomar a decisão. Primeiro disse: mestre, eu vou te seguir para onde você for. E Jesus disse que ele não tem onde colocar nem a sua cabeça, repousar. A raposa tem, mas ele não tem.
O segundo vai dizer, mestre, mas deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Ele vai dizer, rapaz, deixa os mortos sepultar os mortos. E o terceiro vai dizer, Senhor, deixa eu se despedir da família. E ele vai dizer o quê? Quem bota a mão no arado, olha para trás. Então ele vai deixar a decisão para eles tomar. A decisão, quem está tomando aqui, é eles que vão tomar. Se eles querem seguir Jesus mesmo, ele vai ter que abandonar aquilo. Mas se eles não quiserem, eles vão enterrar o seu pai, eles vão para sua casa dormir, ter um teto, e o outro vai se despedir, vai ficar com sua família. Então, a decisão, a nossa decisão, essa sim que vai contar e vai dizer quais vão ser as nossas consequências. De tudo que foi pregado aqui, que o irmão Edmilson, o presbítero Edmilson disse, se nós observarmos aqui e colocarmos, a atitude dele levou a ele a colher coisas boas. Mas quando nós estávamos naquele mundo errado, as nossas atitudes ruins faziam a gente colher coisas ruins. Coisas que a gente parava e pensava e dizia, rapaz, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse não fazer aquilo. Se eu pudesse não dizer aquilo. Eu vivi em um meio onde minha mãe ela tinha uma decisão para ser tomada, irmão Edmilson. Perdão, eu presbítero Edmilson. Entre orar ou bater boca comigo. Todas as vezes que eu chegava 3 horas da manhã drogado em casa, ela tinha duas opções. Ou continuar no seu alvo, que era Jesus, ou discutir comigo todas as noites. Porque tem pessoas que seus filhos chegam em casa drogado, ou suas filhas alcoolizadas, e elas pegam uma decisão de bater boca com eles, discutir com eles, e acaba esquecendo do seu alvo, da sua direção. E aí está diante dessa palavra. Exatamente. Então Jesus está dizendo aqui, você tem seu pai, você tem seu pai para enterrar, eu não tenho nenhuma casa para dormir, nada, a raposa tem, mas eu não tenho, e você tem sua família para se decidir. Você vai decidir o quê? Vai se decidir ir até eles ou vai vir a mim e pregar o reino de Deus, ou confiar em mim? Então, ela estava ali naquela duas divisões. Ou ela batia a boca comigo e acabava destruindo tudo, que ela ia errar o alvo discutindo comigo, ou ela ficava de joelho como ela estava, clamando a Deus. E ela resolveu clamar a Deus e não debater comigo, não bater. Eu chegava, ela falava comigo normalmente, continuava mais 10, 15 minutos de oração, levantava, enxugava as lágrimas e ia dormir. Ela não confrontava aquilo, entende? Ela decidiu a seguir a Jesus. Exatamente, entendeu? E isso deu resultado onde nós estamos. Aqui, porque nossas mães resolveu acertar o alvo. Ela resolveu falar com quem resolvia a situação. Debater, bater boca, dizer, falar palavra de maldição, palavrão e etc. É como tomar a decisão que Sansão tomou. Entende? Deus colocou ele com um chamado para fazer uma direção, mas ele resolveu outra. Foi se misturar com o que não devia. Fazer o que ele queria e não o que Deus queria. A decisão da vontade dele. Exatamente. E Deus ele quer que nós vimos largar tudo isso na mão dele. Não temos casa para dormir, larga na mão de Jesus. O pai dele está morto, não, larga na mão de Jesus. Vou dizer, não, larga minha família também na mão de Jesus. Jesus é a prioridade. Com certeza. Louvado seja Deus. Então, observamos diante de todos essas falas que nós estamos aqui, né, argumentando. Observe, irmãos. Eu creio que cada um de nós, eu estou aqui, Diácono Kaique, pegando a minha parte. Eu creio que da mesma forma o Senhor, da mesma forma nosso irmão Danilo, e da mesma forma é você. Eu creio que você não vai sair daí sem a resposta do que você está passando. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele sabe do que nós necessita. Observe que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa. É tão maravilhosa que Jesus, Ele não faz nada sem avisar. No momento que aquele homem, ele pediu, Jesus já estava dando a resposta. É verdade. E neste momento, você que orou, pediu uma resposta a Deus, Ele está te dando a resposta. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, segue-te. Observamos que, certamente, aquele homem ele estava o quê? Interessado nas vantagens. Nas vantagens que
que aquela missão iria lhe dar. Observamos que a multidão, muitos seguia Jesus. Muitos seguia, mas seguia por conta de quê? O milagre. O milagre. No dia de hoje não é diferente. Seguir a Jesus, passar pela prova e dar glória a Deus, como a música do nosso irmão Lázaro fala, é poucos. Observe que os discípulos, a Bíblia diz que Jesus tinha muitos discípulos. E uma certa vez ele pregando, e eles começaram o quê? Glória a Deus. Muitos começaram a ir. Jesus perguntou só àqueles que ele confiava, os fiéis. E vocês não vão? Quem se levanta? Pedrão, né? Era aquele que ia arrancar a orelha de Malco. Mas ainda assim, Jesus ali, já sabendo de tudo, se levanta, o ignorante que estava ali querendo o quê? Ter uma nova vida. A todo tempo, irmão. Pedro, ele se encontrava diante de Jesus. Observe, se eu e você for analisar diante da Bíblia, Pedro, Tiago e João eram os únicos que estavam ali, firme com Cristo. Por quê? Pedro, em primeiro lugar, era o que tinha aquela natureza terrível. Ele queria ser moldado. Ele sabia que a todo tempo ele decepcionava. A todo tempo, diante da decisão, ele decepcionava, mas ele estava ali diante de Cristo. E é dentro disso que nós precisamos, irmãos. E foi diante das dificuldades da caminhada dele que ele conseguiu o alvo. Quem foi Pedro depois de tudo isso? Glória a Deus. Jesus perguntou: e vocês não vão? Em minhas palavras, irmão, a conjectura nossa aqui, podemos entender que Pedro estava diante assim: Senhor, diante da dificuldade da minha caminhada, para onde iremos? Que só o Senhor tem a vida eterna. Aleluia. Pedro, ele não quis tomar a decisão, diácono Kaique, daqueles discípulos, daquelas pessoas. Mas Pedro quis permanecer firme com Cristo. E você? E você nesse dia de hoje? É uma pergunta. Eu não quero a resposta, não. A resposta fica para você. A minha resposta fica para mim. Glória a Deus. Então, irmãos, diante da dificuldade, louvado seja Deus, precisamos tomar a decisão certa. A decisão certa. O que me chama a atenção, diácono Kaique? Decisão. Para esta mensagem de hoje, esse início de programação de 2023, louvado seja Deus, se nós podemos botar um tema, nós vamos botar a decisão. Não foi assim? A questão de Ló e Abraão? Foi? Se você quiser o quê? O direito, você vai para a direita. Se você quiser a esquerda, você vai para a esquerda. O bom é que Abraão já tinha o quê? A direção de quem? De Deus. De Deus, irmão. Aleluia. Ele pregou, Ló escolheu o quê? O pasto verdejante. Verdejante. A decisão dele foi a escolha dele. Ou seja, a escolha dele foi a decisão que ele tomou. Então, nem tudo que eu e você está vendo que está dando certo é porque está certo. Consulta a Deus. Abraão preferiu o quê? Glória a Deus. Vir na direção de Deus. Campinas. Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Se o Senhor mandou eu sair. Primeira decisão, voltando lá para o contexto, a gente vai entender que Deus mandou ele sair da onde? Do meio da parentela. Sai fora. Segue o teu caminho. Mas ele decidiu levar o sobrinho. E lá na frente trouxe o quê? Problema, irmão. Mas diante do problema, Deus, ele é a solução. Se você tem errado, se você tem escolhido uma decisão que te trouxe para um caminho errado, saiba que Deus ele está no controle. Saiba que Deus ele ainda tem a solução para a tua vida. Porque com Abraão não foi diferente, irmão. E mesmo aquela decisão, ele ainda estando errado, porque Deus mandou ele sair. Só sai do meio da tua parentela. Olha só, não leva ninguém, vai embora. Ele foi, levou o sobrinho
e lá na frente trouxe problema. Por causa ali, né, vocês conhecem, vocês lê Bíblia. Vocês sabem, não é isso, Diácono Kaique? Exatamente. Porque não é só nós aqui que lemos Bíblia. Eu sei que aí tem pessoas aí que está aí ouvindo, louvado seja Deus, e vai ouvir pelo YouTube, está pela rádio web, que entende da palavra. Então, irmão, a decisão é sua. Ou você segue a Deus, ou segue a Baal. Então, amados irmãos, precisamos entender que diante da nossa caminhada, nós vamos encontrar dificuldades. Aquele homem, ele no início da caminhada dele teve dificuldade. Mas a dificuldade foi os problemas diante da sua família, diante da tua casa, diante do sepultamento. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deixa uma lição para que eu e você venha colocar a mão no arado e não venha olhar para trás. Porque quando nós olhamos para trás, nós não somos aptos. Ainda que eu e você oferte, abençoe, faça isso, faça aquilo, mas se eu e você deixou aquilo que Deus ele tinha uma responsabilidade nas nossas mãos, eu e você não somos aptos. É muito notório entender que, em primeiro lugar, o fato é a palavra de Deus, que é aquilo que está escrito, em que devemos depositar nossa fé. Se eu e você temos a convicção que Deus ele nos confiou, nós temos que depositar nossa fé na palavra. Por quê? Porque Deus falou que não pode ser alterado. O que está escrito está, irmão. O que está assinado lá em cima está. Não tem para onde correr. Louvado seja Deus. Então, se o Senhor disse que você crê nele e você está salvo, então é porque é isso mesmo. A Bíblia diz: se crer e for batizado, será o quê? Será salvo. Então é isso mesmo. Não tem. A Bíblia diz: não aumente nem diminui. Então temos que crer, irmão. É diante da dificuldade que eu e você vamos verdadeiramente estar, né, ali firme na fé. Em segundo lugar, né, a parte B, para essa colocação, vamos entender que a fé segue o fato. E a parte C, que nós podemos colocar, que é a parte do sentimento, observamos que o sentimento é o segundo, né, segundo a palavra de Deus. Surge à medida que você vive de acordo com as escrituras sagradas. E entendemos que diante dos sentimentos, louvado seja Deus, não corresponde e não é, louvado seja Deus, não impressiona a Ele, a Jesus. Ou seja, aqueles homens, eles não podem comandar a sua vida. Então devemos andar por fé, não por vista. Se eu e você queremos estar andando na presença de Deus de verdade, irmãos, temos que andar por fé. Porque às vezes achamos assim: eu vivo pela fé. Viver pela fé, irmão, é você entender que Deus ele está na frente, Ele está te guiando. Andar pela fé não é entender assim que eu vivo, porque é assim, ó, entendemos que eu vivo pela fé. Que tipo de fé? Viver para Cristo é você ser dependente dele. É você dizer assim: hoje, a partir de hoje, eu estou decidido viver pela fé, viver pela palavra, viver dependente, sendo guiado, viver para Cristo, trabalhar para Ele. Não é você dizer viver pela fé. Às vezes acham que vivemos pela fé é a respeito de dinheiro, é a respeito de mantimento, é a respeito das vestes. Não. Viver pela fé, irmão, é você viver para Cristo e negar as nossas decisões. Louvado seja Deus. Não é isso, Diácono Kaique? É sim, é sim, é sim. Tem gente que diz: eu vivo pela fé, e acha que essa questão aí, viver pela fé,
é viver prosperamente. Não. Viver pela fé é viver, sentir a presença do Senhor todos os dias da sua vida. A fé é acreditar que aquele que falou que viria para nos buscar, ele vai vir. Viver a fé é saber entender que ele está no nosso meio aqui, que ele vai cuidar das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Às vezes a fé de muitos se abala porque o mantimento não chega, o emprego não chega, a saúde não chega, e acha que isso é sinônimo de não ter fé. Não. Viver com fé é saber que mesmo dentro dessas circunstâncias, dessas dificuldades, Jesus está conosco. Não Aleluia. importa o cenário, mas é nós termos fé que dentro daquilo o Mestre está conosco. Glória a Deus. Isso é ter fé. Tem muita gente que associa fé a um carro bom, a uma casa boa, a um ministério próspero, a pregar bem. Não. Ter fé é saber que Ele não nos abandona, está conosco até a consumação dos tempos. Aleluia. Glória a Deus, com certeza. É dificultoso, irmãos. É dificultoso, mas o bom é que o nosso Deus, Ele nos dá estratégia. O nosso Deus, Ele não desampara ninguém. Louvado seja Deus. Diante da caminhada das tentações, é o que mais vem em nossa direção. Diante da dificuldade, é o que mais vem, é as tentações. Diácono Kaique, abre aí em Tiago, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Louvado seja Deus. Observamos que a tentação, diante da dificuldade, Satanás está sempre querendo que voltemos a praticar as coisas antigas. Diante da nossa caminhada na dificuldade, o inimigo das nossas vidas, ele vem sempre para nos tentar ou querer que eu e você voltemos a praticar as coisas, louvado seja Deus, as coisas antigas. Quais são as coisas antigas? É por isso que a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já o quê? Se passaram, irmão. Ele quer que eu e você volte atrás. Mas entendemos que a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela virou o quê? Uma estátua. É isso que o inimigo quer. Que eu e você vire uma estátua de sal. Não de sal como a mulher de Ló, mas sim uma estátua no pecado. Uma estátua para estar ali praticando aquilo que Deus não se agrada. Louvado seja Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Que diz assim. Eu gostaria de ler o 7 e o 8, pode ser? Pode ser? Bem, que identifica bastante com o que o senhor falou. Diz assim, Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo limpai as mãos, duplo ânimo, purificai os corações. Amém? A Bíblia ela é bem clara: sujeitai a Deus, e o diabo fugirá de vós. Está dizendo, está bem simples o texto. Está dizendo, se nós crermos nele, entregarmos a nossa vida e vivermos para Deus, varão, você não precisa nem pedir para Deus destruir o diabo, ele vai fugir de você. Você não precisa nem guerrear com ele, ele vai fugir de vós, porque você está dentro do querer, da vontade de Deus. Aí o 8 vai dizer que a gente tem que fazer o quê? Se chegar a ele, limpar as nossas mãos cheias de pecado. Eu costumo dizer que a gente enfrenta bastante tempestade na nossa vida porque a gente é bastante desobediente. Quando eu falo a gente, eu se coloco logo em primeiro lugar. Deus diz vai para a esquerda e para a direita.
E às vezes a gente acaba nesse meio indo para um lugar onde Deus não quer que a gente vá, a gente acaba não se sujeitando ao que Ele quer. E aí nós damos munição ao inimigo para se levantar contra nós. E aí nós temos que correr para os pés do Senhor rapidamente para poder pelejar contra Ele. Mas se nós andarmos no que Deus quer, na vontade de Deus, varão, aonde tu chegar o diabo corre. Aleluia. Aonde tu colocar o pé, a enfermidade cai. Glória a Deus. Por quê? Porque você vai estar se sujeitando a Deus. E Ele fugirá de vós. É a Bíblia que está dizendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resiste ao diabo. Sabe por que resistir? Dizer não, não, aleluia. não. Porque tanto não, irmão, é não ao meu eu, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, ao meu orgulho. A maior dificuldade do crente não é o diabo, não. É ele próprio. Porque ele sabe que dentro dele está cheio do eu dele e pouco de Deus. É. E quando nós deixamos o nosso eu se fortalecer dentro de nós, meu irmão, aí, meu irmão, a gente para de se inclinar a Deus e acaba se inclinando a nós próprios. Gálatas vai dizer que o que vai prevalecer dentro de nós, o que vai ser fortalecido, o que vai dominar dentro da gente, é o que a gente vai fortalecer. Aleluia. Se nós fortalecermos a carne vai imperar dentro de nós. Se nós fortalecermos o Espírito vai se apoderar de nós, vai nos conduzir a servir a Deus. Amém? É tudo escolha. Está nas nossas mãos escolher o que nós queremos. Com certeza a decisão, né? A decisão é minha, a decisão é sua. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aí está, né, a referência diante da tentação em meia caminhada. Louvado seja Deus. Nós precisamos. Louvado seja Deus, como o diácono Kaique, ele leu aí o versículo 7 e 8. Observe que sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. É o que nós precisamos em meia caminhada diante da dificuldade. Naquele momento da dificuldade de Jesus, que ele se encontrava no deserto, o inimigo queria fazer dele, que ele fizesse uma escolha ao sentimento do desejo. E eu diante na congregação, né, diante da aula, eu pude ali estar notando algo tremendo diante disso, né, que é diante das nossas necessidades, que o inimigo ele lança os propósitos. Exatamente. Ele lança os desejos. Que desejos são esses, irmão Edmilson? O desejo ao qual a carne almeja. Louvado seja Deus. Observe que, olha só, não obedeça o inimigo, não ser guiado pelo inimigo, não tomar cuidado com as nossas necessidades. Louvado seja Deus. A fome é uma fraqueza. Não aceite as propostas do inimigo. A obediência não nos deixa ter fome. Então tudo isso é uma decisão, irmão. É uma decisão que nós precisamos tomar para poder o inimigo ele cair por terra diante da dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Porque diante da sua dificuldade vai ter fome, vai ter necessidade. E o inimigo ele está só esperando para que você venha a desejar, louvado seja Deus, esse momento para que ele lançar para você cair diante das astutas ciladas do inimigo. Louvado seja Deus. Então, irmão, diante do sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, observe que aqui está um grande segredo para vencermos o mal. Primeiro temos que ter o quê? Temos que obedecer e praticar a palavra de Deus. Aleluia. Isso significa uma total submissão, louvado seja Deus, à vontade de Deus. Então, tudo isso se enquadra, irmãos, diante da dificuldade, das nossas dificuldades da caminhada. Eu sei que tem pessoa nesse momento que é novo convertido
está passando por uma... Esse é um dos momentos, diácono Kaique, que o inimigo, ele mais balança a corda para eu e você cair. É no início. Então, no momento, você sabe uma coisa? Quer ver um segredo? O inimigo, ele não quer que você descubra que você é mais que vencedor diante da palavra. Porque quando nós entendemos que a palavra de Deus é que vai nos fazer, eu e você, enxergar aquilo que o inimigo não quer, a palavra de Deus, irmãos, ela vai... Eu estava conversando com o irmão e falei para ele domingo. Observe que quando eu e você começa a meditar, a ler mesmo a palavra, quando nós começa a buscar a palavra, a gente começa, a nossa leitura fica mais clara, a nossa linguagem fica mais bonita, o nosso jeito fica mais assim, mais liberal, no sentido assim, andar correto. E quando eu e você analisamos e entendemos o caminho que nós estamos andando, aí é onde é que eu e você vamos perceber que verdadeiramente estamos sendo limpos pela palavra de Deus. É isso que o inimigo não quer que eu e você venha reconhecer. Que através da palavra a dificuldade vai cair por terra, irmão. Diácono Kaique, nos dias de hoje, quantas pessoas têm desistido de seguir a Cristo por causa da dificuldade? Quantas pessoas têm parado de congregar, de estar no culto, por causa da dificuldade da dor? Por causa da dificuldade de uma perca, de um relacionamento, de uma falta de emprego. E tudo isso só está fazendo eu e você se afastar de Deus, irmão. Tudo isso só está fazendo eu e você... Deixa eu rasgar mais claro aqui. Tudo isso só está fazendo você se afastar de Deus. Perder a intimidade, perder o contato com Deus, perder a sensibilidade, perder a noção da presença. Porque quando eu e você estamos verdadeiramente fixados, o primeiro amor, quando eu e você estamos verdadeiramente com a vontade de ter a presença, nada para um adorador. Paulo diz, nem o quê? Nem a tristeza, né? Nem a angústia, nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo. E o que tem te separado do amor de Cristo? Qual é a dificuldade? Qual é a decisão que você tem tomado? Volta correndo. Aleluia. Diácono Kaique, você tem algo para encerrar? Que Aleluia. Nós vamos encerrar fazendo um apelo. Eu sei que neste momento tem pessoas que necessitam aceitar a Jesus. Tem pessoas que necessitam reatar uma aliança com o Todo-Poderoso. O nosso irmão Danilo vai estar louvando. E diante do louvor, nós vamos estar aqui sincronizando para fazer o apelo para você. E da mesma forma, esse apelo, Diácono Kaique, ele está servindo para mim. Glória a Deus. Porque a todo tempo eu e você precisamos aceitar Jesus. Louvado seja Deus. Você que almeja, você que necessita, você que está aí agora e está assim, rapaz, eu preciso aceitar a Jesus, preciso tomar uma decisão em meio às dificuldades. Aleluias. Glória a Deus. Esse é o momento da decisão que você pode tomar mais certa da tua vida. Não é isso, Diácono Kaique? Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluias. Gostaria de deixar um versículo dentro do texto que nós acabamos de ler, que é Lucas 9, 23, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sobre si cada dia, não é um dia, todos os dias,
a sua cruz e siga-me. A Bíblia relata que havia um homem que ele se vestia de púrpura. E ele era um homem rico, tinha muitas provisões. E ele, saindo, olhando para a sua plantação, ele vai olhar para o seu celeiro e vai ver que a sua plantação está farta, o seu celeiro está cheio. Mas o que vai chamar a atenção nesse texto é que a alma dele vai se incomodar. E a alma vai se incomodar de um jeito que aquele homem ele vai pensar no seguinte: derrubarei esse celeiro, construirei um maior e encherei. E assim ele faz. E quando ele acaba de fazer aquela obra, ele constrói aquele celeiro enorme, enche de mantimento, ele diz as palavras para a própria alma dele, diz: ó alma, agora come, bebe, deleita-te. E quando ele acaba de falar aquilo, a Bíblia diz que o próprio Deus vem até ele e diz: homem, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado para quem é? Às vezes a gente se preocupa com muita coisa e não se preocupa o que realmente a nossa alma precisa. Ele se preocupou em fazer mantimento, ter mantimento, coisa terrena, mas não quis coisas espirituais para a sua vida. Talvez você está aí preocupado com emprego, preocupado com saúde, preocupado com o alimento, preocupado com o gás que acabou, preocupado com a água que cortaram, com a energia que cortaram, está preocupado pela enfermidade que está sobre a sua casa, por alguém da sua família que morreu, está preocupado com a droga que você está devendo ao dono da boca, você está preocupado com a dívida com a mercearia da esquina, você está preocupado que não tem nenhum alimento dentro da sua despensa, você está preocupado que está ameaçado de morte, está preocupado com muitas coisas, mas não está preocupado só com uma coisa, com a tua alma. Entenda que tudo isso vai passar. E ainda que não passe tudo isso, e Jesus voltasse para você hoje, eu não digo só do dia do arrebatamento, não. Eu digo se nós morrêssemos hoje, agora, porque a morte é uma realidade para todo homem. Aleluia. O que tu tem preparado, para quem é? Aquele homem preparou todas as coisas, mas quem ia usufruir era outra pessoa, porque ele ia perder a sua alma. Se nós não prepararmos o mais precioso das nossas vidas, que é a nossa alma, para aquele que vem e não tardará, todo sacrifício que nós fizermos aqui será em vão. Salomão escreveu: vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Aleluia. Todo trabalho feito debaixo do sol é como perseguir o vento. Se nós não prepararmos a nossa vida espiritual, de nada vai nos servir. E você que não fez uma aliança com Deus ainda, você que está distante do Senhor ainda, tudo que você tem feito, tudo que você tem preparado, para quem é? Se te pedisse a tua alma hoje, para onde ela iria? Para onde ela iria? Aleluia.
Você que está tentando, você que está pensando em desistir e parar, se te pedir a tua alma hoje, para onde ela vai? Você que caiu, não está conseguindo se levantar, se pedir a tua alma, para onde ela vai? Você que está enfermo em cima de uma cama, Aleluia. você que está com câncer, se te pedir a tua alma hoje, para onde tu vai? Hã? Aleluia. Bom é saber para onde nós vamos. Oh, glórias. Para onde você vai? Faça essa pergunta para você mesmo. Para onde eu vou? Hã? Vivemos em um mundo cheio de sofrimento, cheio de dor, cheio de guerras, doenças, enfermidade, desigualdade. E a decisão de mudar isso está nas nossas mãos. Aleluia. Tem tanta gente que vive em um mundo tão terrível como está acontecendo, e mesmo assim tem a decisão de ir para um lugar melhor, mas prefere ir para um lugar pior do que este mundo. Mas você tem a decisão hoje nas tuas mãos de decidir ir para um lugar melhor, de ir para um lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem necessidade. Mas para ir para este lugar, essa decisão está nas tuas mãos. Nós já tomamos a nossa e estamos lutando todos os dias para estar com essa decisão nas mãos. Não é fácil, dá vontade de parar, desistir, mas até aqui tem o Senhor nos sustentado. E Ele também vai sustentar cada um de vocês. Para onde irá a tua alma se lhe pedir ela esta noite? Glória a Deus. Louvado seja Deus, pura verdade. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 27, a Bíblia diz que Pedro então respondendo disse-lhe: e eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Versículo 28, Jesus ele disse: em verdade vos digo, que quem me seguir, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos sentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus. Saiba de uma coisa, todos nós que largamos tudo para seguir a Cristo, nós vamos ser recompensados. Jesus ele sabe, ele conhece. Cadê você que quer aceitar a Jesus? Você que quer fazer uma aliança? Você que quer, neste momento, renovar a sua aliança com Cristo. Esse é o momento. Você que quer aceitar, está aí ouvindo a programação. Você que quer retornar para Jesus, manda uma mensagem agora para 071 987 27 3328, dizendo assim: eu quero aceitar, eu quero fazer uma nova aliança, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova caminhada, glória a Deus, eu quero viver uma nova história neste 2023. Oh, aleluia. Canta, Danilo. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, cadê você que quer retornar para Jesus neste dia de hoje?
Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Entre no quarto, feche a porta. Glória. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Glória a Deus, aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com forte com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder sua presença. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Sua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder sua presença, sua presença.